Sabe que eu vou contar uma história para vocês, que a pessoa mais séria do mundo para mim me conta, a minha mãe. A minha mãe, Dona Angelita, ela vai fazer esse ano 92 anos. Eu vou dar um exemplo para que você entenda de como seria essa história da meia-noite. Eu vou dar essa história minha mãe me conta, então eu deposito na minha mãe toda a confiança do mundo. Deposito toda a confiança do mundo. Escutem o que conta a minha mãe. Nós morávamos havia eu contei outro dia uma história do meu pai, vocês se lembram? Que ele saía de madrugada com a charrete, meu pai era mascate, então meu pai saía para vender as roupas nas fazendas, eu ia junto, né, eu ia junto com meu pai, e quando ele me deixava eu chorava, né. Muito bem, então eu tenho que voltar num episódio desse. Quando eu era pequenininho, que eu ainda não acompanhava meu pai, portanto eu era bebê, meu pai já fazia isso. Meu pai já fazia isso bem antes de eu ter nascido, né, muito antes de eu ter nascido. Meu pai já fazia isso. E nós morávamos numa casa, era uma casa pequena, que ficava nos fundos de um terreno. Havia uma casa na frente e essa casa ficava nos fundos de um lote, de um terreno. O que era bom, porque o terreno era muito grande. E naquele terreno imenso, meu pai fez até a cocheira da granfina. Então, a granfina tinha a cocheira dela dentro da casa, do terreno, do lote, de tão grande que ele era. Então tinha a cocheira da granfina e tinha a nossa casa nos fundos. Então a minha mãe me conta, aliás, qualquer dia eu quero trazer a minha mãe ao vivo aqui na live, para ela contar junto comigo essa história. Esse episódio. Gente, contando. Então meu pai saía de madrugada. Quando meu pai saía, o sol ainda não tinha nascido, por volta de 4h30 da manhã. Era o horário do meu pai sair, ele saía cedo, porque às vezes as fazendas eram distantes, e era a granfina que tinha que puxar a charrete para o meu pai vender. Então meu pai nesse dia saiu 4h30 da manhã, a minha mãe ficou sozinha. E de repente, a minha mãe, morávamos no fundo do terreno, ela observou que para ela era um ratinho desse tamanho, um ratinho desse tamanho, caiu. Ele foi ele foi caindo pela parede, mas sem se esborrachar no chão. Ele foi quase que descendo pela parede, mas caindo da parede, era um ratinho. E a minha mãe, naquele momento, ela recolhia lenha para dentro de casa. Ela recolhia lenha, exatamente porque a lenha não podia ficar lá fora, podia molhar, podia vir uma chuva, e ela precisava acender o fogo para poder fazer a comida, era tudo fogão a lenha. O fogão era a lenha. Então, ela ficava com um feixe de lenha dentro da casa. E que aquele ratinho que foi descendo assim pela parede, isso 4h30 da manhã, ele foi escorregando pela parede e ele caiu ali no fecho de lenha dentro da casa. E a minha mãe falou: "Eu vou colocar esse rato para fora. Eu vi, ele foi descendo pela parede, escorregando pela parede, caiu no fecho de lenha, eu vou colocar esse ratinho para fora". E a minha mãe foi. A minha mãe foi, ela pegou, disse que até uma vassoura, para poder bater no ratinho, espantar o ratinho, tirar ele dali, dentro de casa. Eu dormindo num berço, a minha irmã dormindo na outra cama, então ela ficou até com medo, um rato dentro de casa. Era um rato pequeno, o rato que desceu pela parede. Aí minha mãe ela foi equipada com a vassoura, para espantar o rato de vez. Aí ela mexeu naquele fecho de lenha. Quando a minha mãe mexeu naquele monte de lenha
que havia dentro da casa para poder ficar seca, não molhar perto do fogão. Quando ela mexeu, não era mais um ratinho, era um rato imenso, mas era um rato grande. E a minha mãe se assustou, porque o rato, ele era do tamanho de um gato, grande. Ela falou: "Não, eu não vou dar conta. Se fosse o ratinho que eu vi caindo pela parede, tudo bem, mas esse é grande, era imenso. O rato era imenso, era um rato grande". Aí ela, apavorada, ela recuou com a vassoura e ela se encostou, porque da porta do quarto ela via a cozinha. A casa era muito pequena, então ela da porta do quarto ela via a cozinha, ela ficava assistindo, assim, a cozinha, e ela recuou com a vassoura, e dali o rato desapareceu de novo. Aquele rato, ele entrou de novo no meio da lenha e desapareceu de novo. E a minha mãe ficou à espreita. Não havia porta no quarto. A casa não tinha porta no quarto, era uma cortina. Não sei se vocês se lembram das cortinas antigas, que eram as fitas de plástico de penduradas ali na porta. E a minha mãe, ela ficou assim encostada no morão. Ela ficou na porta encostada e olhando, e apenas aquelas fitas da cortina. E o rato sumiu, mas eis que de repente a minha mãe viu a lenha se mexer. E aí apareceu um cachorro, não era mais um rato, mas ele não tinha mais o tamanho de um gato, mas o tamanho de um cachorro. Só que em nenhum momento, nem mesmo quando escorregou pela parede, nem mesmo quando parecia um gato, e nem mesmo quando parecia um cachorro, em nenhum momento mostrou a cara, ela não viu a cara do bicho, ela não via a cara, mas apareceu aquele aquele cachorro grande. Ela se apavorou mais ainda, ela falou: "Meu Deus", ela começou a rezar, a rezar. E quando a minha mãe olhou na direção do feixe de lenha, não era mais bicho, ela viu 2 pernas longas de homem, sabe, como se fosse perna de pau. Ela viu as pernas longas de um homem, mas que chegava à altura do telhado, tanto que ela foi olhando, só as pernas longas daquele homem, e ela não via a cabeça, porque a cabeça estava além do telhado da casa, além do telhado da casa. Aí a minha mãe começou a rezar, começou a pedir a Deus que Deus afastasse aquilo. De onde vinha aquilo, aquela visão horrenda que ela estava tendo. Ela começou a ficar apavorada, rezando, rezando, e ela foi rezando, pedindo. Nisso, o tempo foi passando e como era época do verão, o sol, por sorte, vinha um pouco mais cedo. E quando ela estava rezando, ela olhou de novo, aquilo tinha desaparecido. Mas ela tinha certeza absoluta que aquilo tinha mexido com o telhado, porque não havia forro na casa, havia apenas a cobertura com as telhas. Então a minha mãe tinha certeza absoluta que aquilo mexeu com as telhas, porque passou, a cabeça do homem passou daquele telhado. Aí ela olhou assim para o telhado e não viu nada de errado, nenhuma telha mexida, nada. Mas obviamente que ela não teve mais condição de dormir.
Na frente da casa, eu disse que era uma casa dos fundos. Na frente da casa morava uma senhora natalina, dona Natalina. E aí, depois que amanheceu o dia, que tudo se a minha mãe, que estava sozinha em casa, eu pequenininho, dormindo, a minha irmã idem, ela correu, ela foi até na casa da dona Natalina e contou para dona Natalina. Ela contou o episódio, o que acontecera na casa naquela madrugada. E aí a dona Natalina falou para minha mãe: "Angelita, veja, quando você e o Jeremias se mudaram aí para essa casa, eu não quis falar nada para não colocar medo em vocês. Mas muita gente que já tentou morar aí diz que tem essa perturbação. Diz que tem. É que, se você observar, do lado da casa, do lado esquerdo da casa, de quem olha daqui, do lado esquerdo da casa, ali havia um poço d'água, cisterna, não tem mais. Esse poço estava fechado. Ali havia um poço. E contam que um antigo morador caiu dentro desse poço. Ele caiu dentro desse poço. Não se sabe o que aconteceu, se foi acidente, se ele foi atirado, se ele se jogou, ninguém sabe. O que se sabe é que a partir daí ficou assim, sabe. Aí a minha mãe ficou muito assustada, conversou com meu pai. Quando ele voltou, eles conversaram, mas a minha mãe é uma pessoa extremamente corajosa. A casa, era muito barata, o aluguel, eles pagavam o aluguel. Era muito barato o aluguel, era muito barato, era muito em conta. E era uma oportunidade, era uma oportunidade de morar pagando um aluguel tão baixo assim. Aí a minha mãe disse para o meu pai, falou: "Não, vamos ficar aqui, vamos rezar". Eles compraram, eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham. Eles compraram uma Bíblia, colocaram a Bíblia aberta na casa, exatamente onde aconteceu, a minha mãe deixava a Bíblia por perto. Vocês já ouviram falar, só vai conhecer o que eu vou falar agora, quem morou no interior. Vocês já ouviram falar de guarda-comida? Nunca mais eu escutei falar. Guarda-comida. Guarda-comida era uma peça que se tinha na cozinha das casas, porque não tinha geladeira, não tinha geladeira. Então o guarda-comida era uma peça aonde as pessoas guardavam de fato a comida que seria preparada, a comida que não se estraga. Então aquela comida, o cereal, por exemplo, arroz, o feijão, ou um bacalhau, uma linguiça defumada, a carne seca, tudo isso ficava por preparo guardado aonde? No guarda-comida. Já ouviu falar de guarda-comida? Você já escutou falar disso? Guarda-comida? É muito raro, porque eu nunca mais escutei falar disso. Só quem já morou no interior é que vai falar: "Puxa, já ouvi falar de guarda-comida". Então a minha mãe tinha um guarda-comida. Porque um outro talento do meu pai, além de ser um mascate maravilhoso que ele era, meu pai era marceneiro. E ele fazia as peças. Aquele guarda-comida, o meu pai que fez, e pintou de verde. Era verde o guarda-comida. Ele fez o guarda-comida e pintou de verde. Então ali ela colocou a Bíblia, no guarda-comida. Ela peça, ela colocou a Bíblia, voltada assim para aquele lugar do feixe de lenha. Ela colocou ali. E olha, dali para frente, nunca mais aconteceu absolutamente nada. Mas eu não tenho nenhum argumento para duvidar da minha mãe, eu confio nela absolutamente, total. A minha mãe é a minha mãe. Ela me contou, essa história,
É lógico que quando ela conta, a gente eu era menino ainda quando ela me contou, a gente ficava arrepiado com aquele medo. Então quantas histórias existem assim? Quantas histórias? Então seria mais ou menos assim, só que seria a história da meia-noite. Então todo dia, à meia-noite, eu venho para contar uma história assim, mas só o farei se eu receber pedido de vocês. Entendeu, Donizete? Entendeu? O que que você achou? O que que você acha? Qual é a tua ideia? O Donizete diz: "Isso foi uma manifestação", eu não vou nem falar o que você falou aqui, viu, Donizete, mas pode ser sim. Deus me livre, né, Deus nos livre e nos guarde. Rosângela Santos: "Eu quero ouvir a história que a dona Angelita conta". Ah, sim, eu vou trazer a minha mãe. Só que a minha mãe, nesse momento, ela está em Bebedouro. Mas eu quero ir lá com a Simone, eu estou programando para viajar, eu quero ir. De lá eu vou fazer a live, junto com ela, para ela contar essa história, ela vai contar com mais riqueza de detalhes, óbvio, porque ela que assistiu tudo isso, e outras que ela viveu nas fazendas. Uma delas tem um final surpreendente demais, uma que ela viveu numa fazenda. História muito boa. Fátima Cristina Cardoso: "Nossa, que experiência teve a tua mãe". Fátima, foi terrível. Felipe Andrade: "Sua mãe tem muita fé". Tem mesmo. A minha mãe é uma mulher de muita fé e muito apegada com, ela diz assim, com Jesus, com Nossa Senhora. Eu falo para vocês a oração que o meu pai me ensinou, curtinha, e que ele fazia isso com tanta fé, meu pai também: "Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do divino Espírito Santo". O Paulinho, Márcia Garcia. Deixa eu ver aqui. Minha avó, a minha avó também costumava contar histórias, assim, de terror para nós, os netos dela. E todos nós até hoje gostamos de ouvir. É mesmo, é? A vovó gostava de contar e vocês gostavam de escutar, tá vendo? Então agora tem o Paulinho para pessoa, se vocês aprovarem, eu começo a contar a história da meia-noite, mas só histórias assim, tá. Eu tenho várias que o pessoal tem me mandado, e às vezes eu encaixo, tem muitas que eu encaixo nas histórias normais nossas, mas aí a gente ia criar como é que eles chamam? Uma playlist. Eles chamam de playlist, né. Aí nós criaríamos uma playlist só para as histórias assim, história da meia-noite, né. Fátima Cristina Cardoso: "Minha mãe também reza essa oração. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do divino Espírito Santo". Isso abençoa a gente, isso protege a gente. Repita comigo: "Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do divino Espírito Santo". Obrigado, Fátima. A Tânia Moreira: "Paulinho, eu quero ouvir também. Eu faço essa oração que o seu pai fazia, essa oração". Tânia, obrigado, viu, Tânia. O Donizete: "Gostei, Paulinho. Eu também tenho algumas". Eu não tenho medo não. Eu não tenho não, Donizete. O Donizete é corajoso. O Donizete, eu morro de medo. Eu vou contar uma que aconteceu comigo e com a Simone. Nós morávamos num outro apartamento, nós éramos recém-casados, não tínhamos filhos ainda. Era só eu e a Simone, aquela do casalzinho, né, curtir, assim, um ao outro, comecinho de casamento. Vocês sabem como é que é. Eu não preciso dar detalhes, né, aquela coisa gostosa né. Muito bem, então numa noite, tô lá eu e a Simone, no nosso quarto, e o quarto vizinho ao nosso, de repente a luz, plá, acendeu sozinha a luz. E eu e ela deitado no quarto,
O quarto, nosso quarto. No outro quarto não tinha ninguém, ninguém, só eu e ela em casa. Só o casal, só nós 2. Não tínhamos filhos, os meus pais não estavam, não tinha ninguém, só eu e ela. E aí eu e a Simone deitados na cama, e de repente a luz do quarto vizinho, plá, se acendeu sozinha a luz. A Simone me olhou, porque a Simone, quando ela fica assustada, ela regala uns olhões assim, ela regalou aquele ela regalou aqueles olhões dela, falou: Que é isso?" Acendeu sozinha a luz acendeu sozinha, a luz lá do quarto. "Vai lá ver", ela falou pra mim, ela falou assim pra mim: vai lá ver". Eu eu recém-casado, né, com ela, falei: Que eu faço?". Gente, eu vou usar uma expressão aqui um tanto ou quanto chula, mas vocês vão me entender. Eu estava cagando de medo. Deu pra entender aí, né. Eu estava, eu estava quando eu vi a luz acender sozinha, eu falei: "Mas não é possível". Eu estava, né, cagando de medo. Aí nós quer dizer, eu vou ter que ser sincero, porque depois a Simone vem contar. Depois ela vem contar e eu não vou poder, alterar o fluxo da história. Eu falei assim: "Simone, você vai na frente, eu vou atrás". Ô Donizete, por isso que eu ri de você aqui, Donizete, quando você falou que você é corajoso. Eu não sou, eu não sou não. Eu falei: "Simone, você vai na frente, eu vou atrás, eu vou na retaguarda". Ela falou: "Não, você que vai". Eu falei: "Não, vai vo é estratégia, é estratégia". Só que eu falava isso baixinho, né. "É estratégia, vai na frente, eu vou atrás". Ela olhou de novo com aquele olhão regalado pra mim. Eu falei: "É estratégia, você vai na frente, eu vou atrás". É retaguarda, entendeu? Que retaguarda, eu estava me borrando de medo. Aí a Simone fez isso. Ela foi na frente com todo cuidado e eu, com mais cuidado ainda, atrás. Até que nós chegamos, assim, na porta do quarto vizinho, ela olhou, eu olhei depois, assim, espiei, tinha nada, 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 nada. Mas por que que a luz acendeu sozinha? Tem essas coisas, né. Não tinha nada, no quarto ninguém, nada. Aí, quando a gente foi apagar a luz, foi que nós lembramos que foi que nós lembramos que nós pedimos para o eletricista que foi fazer as instalações, que aquele seria o quarto do nosso futuro bebê, que a gente previa, ia nascer. Não sabíamos quando, ela não tinha nada de gravidez, mas seria, seria. Então nós pedimos que ele colocasse lá um interruptor, que eles chamam de luz de presença, né, que quando você ah, não gozado que não estava acionado ainda, mas deve ter havido algum defeitinho na hora, e aquilo acendeu. Aí depois nós chamamos o eletricista e falamos: "Ó, tira isso por enquanto, quando chegar o nenê quando chegar o nenê a gente pede para você ligar". E incrível, incrível que, na verdade, nós nos mudamos de lá antes que o bebê chegasse e viemos para esse apartamento de onde hoje eu faço a live, né. Então viemos para cá, quer dizer que aquele apartamento, naquele lá, moramos apenas eu e a Simone. Mas o apartamento era abençoadíssimo como esse é, não tinha nenhum problema, mas que essa história foi engraçada e demonstra bem, viu, o Donizete, o homem corajoso que eu sou, é estratégia, vai na frente. Fátima Cristina,
Ô Fátima, tudo bem? Cadê? Perdi a Fátima? Deixa eu voltar na Fátima aqui que eu perdi a Fátima. Fátima Cristina Cardoso. Minha mãe também reza essa oração. Obrigado. A Tânia Moreira, muito obrigado. Rosângela Santos, nossa, meu pai, também contava cada história. As histórias do meu pai eram de botija de ouro. Ah, eu manjo dessas histórias aí, viu? Que para pegar o ouro não é mole não. O ouro é gostoso, mas não é fácil. É como tá lá na história que eu contei hoje, é o rabo do pavão. É bonito, é maravilhoso. Isso torna o pavão a ave mais linda do reino animal, uma ave belíssima. Só que tem uma coisa, tem um preço. O pavão não voa direito, ele dá aqueles voos curtos, rasantes, mas também tem um rabão daquele. Não quis? Hein, pavão? Você não quis ter um rabão desse? Paga o preço. O voo é curto, né. Então, pegar o ouro é uma delícia, mas para pegar o ouro, velho, para pegar essa botija de ouro, tem que enfrentar. Tudo na vida. Você vê que até nessas histórias que os nossos pais nos contavam, nossos avós nos contavam, tem um ensinamento nessas histórias, né. Tudo tem um preço. Isso aí. A Rosângela Santos, obrigado, viu, Rô, por ter comentado aqui. A Sirlene Sirlene Eloy dos Santos. Ô Paulinho, só você, kkkk. Simone, a Simone tá rindo aqui. Simone, conta aí, não foi desse jeito a história? É? A Simone não quer ainda aparecer aqui no vídeo, um dia eu quero que ela um dia venha participar da live. Mas confirma daí, Simone, escrevendo mesmo. A história que você foi na frente e eu fui atrás para ver o que tinha no quarto vizinho, não foi assim? Estratégia, Simone, vai na frente. Eu, hein? Na frente? Simone, ó, ainda bem que você falou a verdade, tá vendo? E eu sou louco de contar mentira para vocês de jeito nenhum. Simone Dina lá, me colocou na frente. Coloquei, né, eu coloquei a Simone na frente. Eu não sou doido? Exatamente desse jeito que você contou. Obrigado, Simone. Ai, ai, ai. Então, se vocês precisarem de um homem corajoso, ei-lo, tô aqui. Então, só que eu tenho uma estratégia, mas isso é estratégia. Você vai na frente, vai indo. Eu não sei se você vai se lembrar. Tem um episódio do Ronald Golias, muito engraçado, da família Trapo. O Jô Soares novinho, gente, vale a pena. Eu tenho esse episódio gravado, porque eu estava na época na Record. A Record é que mantinha esse programa, né, Família Tapa era da Record. Então ela e um dia lá na Record eu consegui gravar esse programa. E vocês vão se lembrar do Jô Soares, o o Bronco, que era o Golias, quem mais? Tem vários atores famosos ali. Oh, meu Deus, eu tô com o nome dele na ponta da língua. Tem hora que fica na ponta da língua e não vem. Não adianta forçar, né, na hora não já vou me lembrar, já vou me lembrar dele. Ele era careca, assim, famoso. Ele fez na Tupi o Conde Zebra, ele fez essa novela. Vou lembrar o nome dele. Vamos ver se eu duvido que alguém se lembre de O Conde Zebra na Tupi, que era aquele ator careca famoso que estava na Família Trapo, com o Jô Soares, com o Ronald Golias. Zelone! Eu lembrei. Não sei se alguém já colocou aí, acho que ainda não. Zelone! Vocês lembram do Zelone? Então, inventaram lá, na história, eh, inventaram que o Bronco eles fingiam, a família Trapo fingia que o Bronco tinha morrido. O Bronco tinha morrido, mas era fingimento. Vamos dar um susto no Bronco, vamos fingir que ele morreu, a família Trapo inteira. Esse episódio é muito legal, eu tenho gravado. Não sei se vocês
assistindo, mas eu acho que sim, que vocês assistiram, porque repetiu muito. "Vamos dar um susto no Bronco, vamos fingir que ele morreu". Aí todo mundo fingia que ele morreu. E teve uma hora que eles disseram assim, vamos lá, entrar no cemitério agora e vamos visitar a família do Bronco". E ele vendo aquilo, mas o pessoal fingia que ele não estava ali, né. Aí ele olha para a câmera, o Bronco com aquela cara dele que só o Golias sabia fazer: vai indo na frente que eu já vou. Vai indo na frente que eu já vou". E foi assim que eu agi. Ah, vai indo na frente que eu já vou, né, Laurência Bispo? Ô Paulinho, você contando e eu imaginando que fosse mesmo um interruptor, que estava com defeito. Acertei, corajoso. Ai, ai, ai. Quem mais aqui? Felipe Andrade. Grande Ote não era o Grande Otelo, era o Zelone mesmo, Felipe. Ah, Otelo Zelone. Isso, Felipe, isso aí. Otelo, Otelo Zelone, é exatamente ele mesmo. Otelo Zenoni? Não, era Zelone. Ele fez na extinta TV Tupi, ele estrelava, ele era um tremendo de um ator, italianão, né, também com esse sobrenome, não tem como não ser. Italianão, e ele fazia na extinta TV Tupi, ele fazia o Conde Zebra. Gente, deixa eu ver aqui. É, se eu ficar mais um pouquinho, aí eu apresentarei a carta da meia-noite. Mas eu vou deixar numa enquete aqui na live, para que você me responda. Você ouviria a carta da meia-noite? Sim ou não? Diga-me, eu vou ficar esperando a sua opinião. Tem gostado das lives? Diga também abaixo do vídeo o que você tem achado das lives. Eu agradeço demais o carinho, o amor e a atenção de vocês todos. Fiquei muito feliz hoje, viu, de encontrá-los um pouquinho mais tarde hoje, né, Felipe? É, sim, super bacana mesmo. Obrigado, Felipe. Abraço para você. Então eu fiquei muito feliz de ter me encontrado com vocês aqui hoje, num horário, assim, um pouquinho mais avançado, mas já que você está deitadinha na cama, você está deitadinho na cama, eu vou dizer só para você, ó, durma com os anjos, que Deus dê uma noite santa e abençoada, de paz, de alegria, de bom sono, de bom descanso. E repita comigo agora, hein. Ó, vamos lá, junto comigo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo. Um beijo para vocês. Muito obrigado a vocês. Paulinho, pode contar todos os dias. Eu adoro esses causos antigos. É isso aí. Amém, Sirlene. Amém. Obrigado por tudo, gente. Até a próxima.